falamos muito aqui no programa Aqui é o Bicho sobre a questão da castração, a importância da castração no controle populacional de animais nas ruas, para a saúde do animal. Então a gente fala muito assim, benefícios da castração, a importância, mas hoje eu quero falar de castração de uma forma diferente. A castração é uma cirurgia, como qualquer cirurgia que é feita no animal, na gente é uma cirurgia. Eu estou aqui com o Dr. Érico Rezende e eu vou pedir para ele explicar para a gente como que é o procedimento de uma castração. O que é uma castração no macho, na fêmea, o que é feito no animal? Então, a castração, por mais que seja uma cirurgia extremamente feita, a gente faz 10, 20 cirurgias aí por semana, então a regularidade dos procedimentos faz com que a gente adquira técnica suficiente para ter um procedimento com bastante segurança. Agora, a castração, e principalmente da fêmea, não é um procedimento simples, banalizado em algumas situações. Tá? Na castração da fêmea, tanto na cadela como na gata, é uma cirurgia extremamente invasiva, no sentido de abrir cavidade abdominal, fazer retirada de útero, de ovário, a possibilidade de hemorragia, de manipulação de órgão interno, de alteração em fígado, em baço, em intestino. Então é uma cirurgia que tem que ter bastante cuidado com ela, principalmente nas fêmeas. No caso do macho, é um pouco mais tranquila, no sentido de não ter acesso realmente em abertura de cavidade abdominal, de acesso a órgãos internos. Mas é uma cirurgia que exige cuidado, porque senão você pode ter problema também. Para o procedimento, o ideal é o animal passar por uma avaliação com o veterinário, fazer alguns exames prévios, principalmente um hemograma. Hoje a gente tem uma incidência muito alta de doença do carrapato, onde você, muitas vezes, visualmente, você não consegue detectar uma baixa na quantidade de plaqueta e você pode ter um problema de coagulação grande, até levando ao óbito do animal durante a cirurgia ou até no pós-operatório. Um quadro de anemia, um quadro de infecção prévia. Então, tudo isso tem que ser avaliado através de pelo menos um hemograma antes da cirurgia. Outros exames são interessantes, principalmente na parte da função renal, na parte da função hepática. Um animal um pouco mais velho ou, de repente, que já tem algum problema congênito na parte cardíaca, esse animal ele tem que ter um cuidado triplicado para entrar num procedimento como esse. Então, gente, olha aqui, nós queremos falar aqui o seguinte, uma cirurgia tem que ser feito exames, então você não pode entregar o seu animal para fazer uma cirurgia, seja uma castração, como o Érico falou, que talvez as pessoas achem muito no mundo, está banalizando a coisa e vai lá e castra. Não, tem que haver todo um procedimento. Então a gente quer alertar vocês do seguinte, você vai castrar o seu animal, existe exames que tem que ser feito antes de uma castração. Ô Érico, no mínimo assim, vamos supor uma avaliação, a gente sabe até que o CRMV não exige que seja realizado exame, mas vamos supor que o animal esteja aparentemente saudável e tal. O mínimo, qual o exame que seria básico para ser feita uma castração com o mínimo de segurança? Então, avaliação clínica do veterinário prévia ao procedimento, um hemograma seria muito importante, uma avaliação renal também. A avaliação cardiológica, muitas vezes, ela é mais detalhada com a utilização do anestesista, onde ele entra fazendo um check-up com auscultação, com eletro, e a partir daí, se for necessário, a gente pensaria até em alguns exames mais detalhados, como ecocardiograma, uma avaliação mais criteriosa. Mas assim, o mínimo de informação a gente precisaria de ter o hemograma, uma avaliação renal e a avaliação cardiológica através do anestesista. E diz uma coisa, se o animal vai lá castrar e não faz exame nenhum, a pessoa leva, vou castrar o animal, não é feito exame, que riscos que acontecem durante a cirurgia? O animal pode vir a óbito, o que acontece se ela for para uma cirurgia sem nenhum tipo de exame? A preocupação é não só no momento da cirurgia, mas no pós-operatório também. Se a gente tem uma doença do carrapato, por exemplo, muitas vezes você vai ter o problema do sangramento no momento da cirurgia e posteriormente a cirurgia também, e com risco de vida para esse animal. Então a grande preocupação é dar todo o suporte para esse animal se recuperar de uma maneira tranquila e saudável da cirurgia. Se esse animal ele já entra em cirurgia sem uma saúde perfeita, ele tem uma chance muito grande de repente, não ter um sucesso do procedimento e o animal virar óbito.
Olha, sabe por que nós estamos falando sobre isso aqui, gente? A gente tem tomado conhecimento de animais que têm vindo a óbito com relação ao procedimento de castração e por falta da realização de exames, tá? Isso são donos, proprietários, a gente não pode assim comprovar realmente o que aconteceu. Mas não custa a gente fazer um alerta, é por isso que a gente está falando sobre isso. Castrar o seu animal é importante, mas é muito importante você exigir que sejam realizados exames prévios para que o seu animal seja castrado. Outra coisa que a gente recebe muito assim, questionamento, Érico, é até com relação a variações de preços, né, que são cobrados por uma castração e a pessoa acha assim, tá muito caro, tá muito barato, mas existem diferenças nesse procedimento. Como que são essas diferenças básicas? Exatamente. Vai envolver a realização dos exames prévios, vai envolver a utilização de um veterinário especialista em anestesia para poder estar fazendo o procedimento, os materiais, os anestésicos. Aí você vai ter uma série de coisas que vão envolver vão mexer com esse preço. Vai castrar o seu animal, vai fazer uma cirurgia, qualquer tipo de procedimento, tem que ser feito exames antes desses procedimentos. Muitas vezes a pessoa desconhece, ela chega, acha que tá legal, mas gente, exija. Olha, qual é o exame que vai ser feito no meu animal? Pode ser qualquer tipo de exame. Eu vou também saber com o Dr. Ricardo sobre o seguinte, essa questão do exame é um procedimento cirúrgico ou qualquer fato, se o animal vai ser anestesiado, ele tem que estar bem, tem que estar com o exame na mão, tem que estar... Então aguarda aí, o Dr. Ricardo vai estar falando com a gente. O Dr. Ricardo Guzmán, que é veterinário anestesista, ele vai estar explicando para a gente a questão da anestesia, as diferentes anestesias que existem, também os riscos, como a gente está falando, de um procedimento no animal, dos cuidados que tem que ser tomado. Dr. Ricardo diz uma coisa para mim, a gente comentou com o Érico ali sobre, existe diferentes tipos de anestesia, isso aí influi em custos, em tipo assim, existe uma mais segura, uma menos segura, como que são as anestesias usadas durante o procedimento? Sim. Existem a anestesia injetável, né, que é mais usada, né, o pessoal mais usa, e a anestesia inalatória. A anestesia inalatória é a anestesia que é mais segura em relação à injetável, tá? O animal tem uma recuperação muito mais rápida, muito mais tranquila, tá? E a parte de analgesia também é bem melhor com os fármacos que a gente faz. A anestesia inalatória somados com alguns fármacos analgésicos também, tá? Então é bem mais seguro a anestesia inalatória que a injetável. E a inalatória, não sei se me falaram, me tira essa dúvida se é verdade. Não está num procedimento lá, o animal está sendo utilizada a anestesia inalatória. Se houver qualquer problema, qualquer alteração com o animal, ela pode ser desligada e o animal retoma no mesmo momento? A tendência, a anestesia inalatória como é no pulmão, vai direto o anestésico no pulmão, então a recuperação é bem mais rápida mesmo. Então assim, se acontecer algum problema, você já desliga na hora, né? E aí o animal tende a voltar mais rápido mesmo que a injetável. Porque a injetável é na veia, né? Então você colocou na veia, não tem como voltar atrás. Tá lá, já está no organismo do animal. Agora a inalatória você desliga e aí o animal volta mais rápido mesmo. Então por isso é mais segura a inalatória do que a injetável? Não só por causa disso, é porque o fármaco é mais seguro mesmo. Geralmente a gente usa isoflurano, que é um anestésico inalatório, ele é mais seguro, ele causa menos alterações cardiovasculares e respiratórias. Então o animal tende a ser mais seguro mesmo com anestesia inalatória. Agora, no caso da anestesia inalatória, tem que haver um acompanhamento, no caso, monitorar mais profissionais no momento, a injetável não, como que funciona? Então, a anestesia inalatória, com certeza precisa ter um profissional só para mexer com ela, porque assim, como eu te expliquei que o animal volta mais rápido, por exemplo, se você dá uma superdose, ele aprofunda mais rápido. Então, assim, tem que ter alguém fiscalizando, monitoração completa de pressão, temperatura, oximetria de pulso, capnografia, tem que estar todo monitorado mesmo.
E diz uma coisa, a gente falou com o Érico estava explicando sobre os riscos, sobre a questão da segurança no fazer os exames antes de um procedimento, assim, eu estou falando em cirurgia. Mas vamos supor que não seja uma cirurgia vazia, que não abra o animal, mas que ele tenha que ser anestesiado, seja com tratamento nos dentes, alguma coisa, tem que haver algum exame também. Quer dizer, ele vai receber uma anestesia, ele tem que passar por algum exame? Sim, todo procedimento cirúrgico que seja eletivo, né, que por exemplo uma emergência aí já é outra história, aí não teria como entrar em fazer exame para uma emergência, por exemplo, entrou um atropelado, aí precisa ser anestesiado, aí não dá tempo hábil de fazer o exame. Mas uma cirurgia eletiva, como você falou, limpeza de dente, castração, uma retirada de tumor de pele, eu por exemplo, pessoalmente não entro em cirurgia sem exame, um exame de sangue e uma avaliação minha cardiológica, uma auscultação, para eu ver se tem alguma alteração. Se tiver alguma alteração, como o Dr. Érico falou, por exemplo, cardiológica, em ausculta, eu vi alguma alteração, eu encaminho para o cardiologista fazer uma avaliação mais completa, para aí depois a gente entrar em procedimento. E mesmo com todos esses cuidados, faz todos os exames, usa inalatório, como você falou, é mais seguro, com acompanhamento, todo procedimento tem um risco, não tem? Sim. Não tem como isentar. Todo procedimento, por mais que faça todos os exames, a avaliação cardiológica, o animal tem um risco, como o humano também tem risco, em qualquer procedimento tem risco. Então, assim, mesmo com a avaliação, por isso a importância da avaliação, mesmo com a avaliação, o animal tem risco. Então, na verdade, a gente quer chegar nesse risco no mínimo possível, que seria depois desses exames. E existe, você ter sido dentro do seu trabalho como anestesista, existe um índice assim de animais que vêm a óbito, que acontece alguma coisa dentro de um acompanhamento que você vem fazendo? Já aconteceu isso? É muito raro acontecer, ainda mais procedimento eletivo, assim, é muito raro acontecer com anestesia inalatória, com o monitoramento que a gente tem feito aqui. Mas tem um risco sempre, não tem, é mínimo mesmo, mas na casa de 1 para 10 milhões é um risco bem baixo, mas tem. Então, gente, olha, eu vou repetir para vocês, a gente está falando sobre isso aqui. Eu recebi telefonema de proprietário aí chorando porque perdeu o animalzinho, só que não foi tomado determinados cuidados, então a gente resolveu estar alertando para você. Vai fazer qualquer procedimento no seu animal, exija os exames. A gente tem que saber como está o animal, como que está o estado dele. Isso a gente está falando em castração, mas qualquer tipo de procedimento tem que saber como está o animal. Ricardo, você vai ter um procedimento que vocês vão estar fazendo aqui agora. De que é? Sim, é uma limpeza de tártaro que a gente vai fazer, retirada de cálculo dentário. E a gente pode acompanhar algumas coisas para estar mostrando para o pessoal da anestesia. Qual anestesia que você vai usar? Vou usar inalatória, né? O animal vai ficar entubado, tudo monitorado, tudo tranquilo. Então, gente, a gente vai estar mostrando para vocês mais ou menos como funciona a anestesia, se não for atrapalhar nada lá, para vocês verem, já explicou tudo e a gente vai estar voltando a falar sobre isso. Eu quero ouvir outros veterinários. E vou repetir, vai fazer qualquer procedimento do seu animal, castração, uma cirurgia, exija os exames. Você tem que saber como o seu animal está, como que está a saúde dele, não corra risco, não adianta depois chorar porque aconteceu, porque não sabia. Então, quanto mais a gente divulgar essa informação, fala para o pessoal que você conhece, tem que ser feito exames no animal. Eu acho que quanto mais seguro for, tem que fazer, tá, mas quanto mais seguro for, não compensa o risco, o sofrimento que tem depois é muito pouco. Então, se é por falta de informação, você está sabendo aí, fala com quem você conhece, a gente vai falar mais sobre isso aqui. Procedimento que o Dr. Érico fez no Mike, foi uma limpeza de tártaro e usou a anestesia inalatória, né? Então vocês estão vendo aí o procedimento que foi feito, ele usou a anestesia inalatória e olha, ele já está aqui totalmente acordado. Quanto tempo tem, o Érico? 15 minutos. Então, gente, olha, tinha 15 minutos, ele estava lá, vocês viram ele aí na mesa, ele já está aqui, ó.
espertinho, legal. Que a gente falou, foi uma limpeza de tártaro, não é castração, não é isso, mas todos os exames feitos. E a questão do tártaro, gente, explica pra gente, Érico. É um procedimento que tem que ser feito regularmente. Por que acontece o tártaro? Então, a necessidade da limpeza é bastante individual. Então, alguns animais a gente chega a fazer até uma vez ao ano, né? E outros animais, dependendo do tipo de alimentação, da raça, se é um animal prognata, se não é, ele tem uma menor incidência na quantidade de tártaro, dos problemas gengivais, da doença periodontal, e aí uma necessidade menor da limpeza. É bem visual mesmo a necessidade, a gente faz uma avaliaçãozinha externa e a gente vê a necessidade de já entrar com a limpeza ou não. Não só pela saúde da boca, mas você tem uma saúde da parte renal, da parte cardiológica, articulação. Você tem uma série de problemas que vem que o tártaro vem trazendo para o animal, principalmente para o animal mais velho. A escovação, fazer a escovação, isso pode evitar o tártaro? Como que é isso? Isso, a escovação ela é muito legal na prevenção do tártaro. E o grande problema da escovação, na verdade, é o animal aceitar esse tipo de procedimento, né? Muitas vezes você não consegue, porque o ideal seria fazer essa escovação até diariamente. O problema é que o animal não aceita, né? São poucos os animais que se sentem bem com esse tipo de manipulação. A maioria deles não deixa. E a dificuldade de fazer uma limpeza na parte interna, na parte de trás dos dentes, que é a dificuldade maior. Outra coisa, Érico, só para a gente estar encerrando aqui, a gente cuidados em qualquer procedimento de exames que tem que ser feito para o animal, tá? Tudo que você for fazer, conversa com o veterinário, mas não esquece, tem que ser feito exames para ser realizado qualquer tipo de procedimento, principalmente com relação à anestesia. A gente deixou bem claro aí, o Dr. Ricardo falou, o Érico. Se você tiver alguma dúvida, manda um e-mail pra gente, aqui é o bicho@gmail.com. A gente vai estar tirando a dúvida para você. Espero que a gente tenha ajudado e nós vamos falar mais sobre essa questão dos exames pré. Como é que a gente pode definir? Pré-operatórios, né? Exames antes do procedimento em si. Então, exames pré-operatórios do seu animalzinho, tudo que você for fazer, gente, exija, procure informar, pergunta para o veterinário, pergunta mais do que deve, acho que tem que estar bem informado, o dono tem que saber o que vai ser feito, tem que saber os riscos. Então, não custa, faça, garantia para você, não adianta chorar depois que aconteceu o pior.